Muito bem, queridos, estamos de volta aqui novamente para continuarmos o nosso estudo sobre a volta do Senhor Jesus e de que forma se dará o arrebatamento da igreja. Convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo número 24, versículo 29. Gostaria ainda de reforçar dizendo que eu não estou aqui para afrontar a sua fé, eu não estou aqui para afrontar ou para dizer aquilo que você deve ou não fazer. Eu estou aqui tentando te mostrar apenas o que as Sagradas Escrituras assim apresentam, como um dia foi revelado a mim, eu estou tentando revelar para você da mesma forma, tá? Mas você não é obrigado a crer naquilo que eu creio, você não é obrigado a acreditar da forma que eu acredito, você não é obrigado a interpretar da forma que eu estou interpretando. Mas se houver uma outra interpretação, eu gostaria de entender o que este Evangelho, o que o capítulo de Mateus, capítulo 24, está se referindo. Gostaria de entender quando ele faz essas referências. Para quem ele está fazendo essas referências se a igreja não está mais aqui? Bom, vamos lá. É Mateus capítulo 24, Evangelho de Mateus capítulo 24, versículo 29 em diante, que diz assim. Presta atenção agora. Uma frase muito forte do Senhor Jesus. Uma postura clara, uma mostra clara de que a igreja do Senhor estará aqui quando a tribulação começar e tiver o seu final, pois o Senhor Jesus, segundo esse texto, voltará para buscar a sua igreja somente no final da grande tribulação. Preste atenção. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos, com rijo clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Queridos, veja que o texto é claríssimo. Não necessita de uma interpretação mirabolante, não necessita que haja uma busca por uma interpretação, pois o texto é difícil de compreender. Não, o texto é claro e nos diz, presta atenção, logo depois da tribulação daqueles dias, não é antes e nem durante a tribulação, mas logo depois da aflição ou da tribulação daqueles dias. Aí sim nós começaremos a ver o sinal do Filho do Homem nas nuvens. Logo depois da aflição daqueles dias. Esse texto não mostra uma vinda de Jesus dividida em duas etapas, uma em que ele arrebata a sua igreja secretamente e outra em que ele vem e se apresenta pelas nações da terra. Muito pelo contrário. Aqui está dizendo que o arrebatamento e a volta de Jesus é um evento único. Um evento único. Não há divisão entre a volta de Jesus e o arrebatamento da igreja. A igreja é arrebatada no momento em que Jesus volta, no momento que Jesus se apresenta. É neste momento que a igreja é arrebatada. O texto é claríssimo. Eu vou repetir ele para você. E logo depois, não é antes nem no meio, é depois da tribulação ou da aflição daqueles dias. Aí vem os sinais, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz e as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Esses são os sinais claríssimos depois da aflição daqueles dias. Aí você vai me dizer assim, então nós podemos saber o momento exato que Jesus vai voltar? Não, nós não podemos. Não podemos e não teremos condições, porque a época de aflição que vai acontecer, como a palavra diz, é uma tribulação tão grande como nunca houve nem jamais haverá. A igreja do Senhor estará passando por um momento tão difícil, que muitos perderão a esperança, muitos já não terão mais fé. O Senhor Jesus mesmo disse, será que quando ele voltar ele encontrará fé na terra? É isso que o Senhor espera encontrar numa igreja fiel, uma igreja viva, firme e verdadeira, que aguarde a sua vinda a todo custo. E o Senhor Jesus continua, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ou seja, é visível, não é uma vinda
invisível, secreta, como o pré-tribulacionismo apregoa. Continuando. E logo depois que todos o verem vindo sobre as nuvens dos céus, olha o que vai acontecer. Primeiro, ele diz que é depois da grande tribulação, depois da aflição. Em seguida ele diz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Se lamentarão porque verão que era tudo verdade, que o evangelho que os loucos pregavam nas praças e nas igrejas era um evangelho verdadeiro, que tudo que eles tinham aprendido até aquele momento, a libertinagem, a prostituição, o adultério, a luxúria, a bebida, o homossexualismo, o roubo, a ganância, a cobiça, tudo isso era enganoso. Então eles vão ver que verdadeiramente tudo aquilo que foi apregoado, tudo aquilo que foi ensinado, verdadeiramente era real, era verdadeiro, e verão e se lamentarão. E quando todos verem o que perderam, quando todos verem verdadeiramente aquilo que desprezaram, aquilo que não quiseram receber, aí sim, veja o que acontece aqui no versículo 31. Logo após estas coisas, quando todos observarem e verem que Jesus é real, que ele disse que viria, e quando ele se apresentar nas nuvens, todos vão vê-lo, e vai acontecer um fato, uma coisa assim extraordinária, como nunca houve na história da humanidade. Versículo 31. Nesse momento que todos o verem, depois que todos olharem para Jesus e verem que ele está vindo no céu com os seus santos anjos, ele enviará os seus anjos com rígido clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. São fatos que se sucedem, são situações que se sucedem. E a palavra está dizendo aqui, presta atenção, não vai acontecer como tem sido apresentado no cinema, aquela série, o best-seller do reverendo Tim LaHaye, Deixados para Trás, que foi apresentado no cinema, onde virou um best-seller, virou uma série de filmes deixados para trás, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente, das séries apocalípticas que mais vendeu, que impregnou a cabeça das pessoas, onde os aviões caem porque o piloto era crente, onde os carros batem porque os motoristas eram evangélicos, eram crentes, foram salvos. A palavra do Senhor não está dizendo isso, que vão desaparecer. A palavra está dizendo aqui que ele enviará os seus anjos, que os recolherá. Os anjos virão buscar os eleitos. Não sou eu que estou dizendo, é o texto. O texto diz aqui, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 31, e ele enviará os seus anjos com rígido clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos da terra até as extremidades do céu. Queridos, quando vem com trombetas tocando, não é para fazer nada escondido, não. A história nos mostra que as trombetas eram usadas para pregoar a chegada dos nobres, para pregoar fatos que estariam acontecendo, fatos importantes que deveriam ser publicados, deveriam ser apresentados a todos. E o texto aqui nos mostra que o Senhor vai mandar os seus anjos com um toque de trombeta para recolher os seus eleitos. Visível, tudo será visível, não haverá nada invisível, como o pré-tribulacionismo assim mostra. A igreja não vai ser tirada secretamente. Para e pensa comigo, queridos. O noivo e a noiva acabaram de se casar, o casamento aconteceu. Eles saem secretamente sem que ninguém os veja? Não. Eles saem diante de todos, mostrando para todos que eles são casados, que o noivo pertence à noiva e a noiva pertence ao noivo. Eles não saem furtivamente, eles saem diante de todos para que todos os vejam e reconheçam que o seu casamento aconteceu. Jesus não tem como essa interpretação errônea de que mostra que ele virá como um ladrão para sequestrar a sua igreja sem que ninguém saiba. Eu te faço uma pergunta. Você chega na sua garagem, pé ante pé, abre a porta da garagem para que ninguém veja que você está pegando o teu carro e empurra ele até na rua para que ninguém veja. Quando chega lá na rua, você liga e sai com ele, vai embora para que ninguém veja? Não, o carro é seu. Você sai com ele a hora que você quiser. Você liga o seu carro e sai no momento que você quiser. Você não sai do seu quarto pé ante pé, quietinho ou quietinha, para comer alguma coisa na cozinha, para que ninguém escute que você está comendo, porque você tem medo de que as pessoas te flagrem. Não. Você comprou, aquilo ali é seu, você pode comer. Você pode participar daquilo ali, porque tudo aquilo ali é teu. Você não pega uma roupa escondida. Eu vou pegar essa roupa, normalmente falando, tá, gente? Tem gente que infelizmente faz esse tipo de coisa. Mas você não pega uma roupa escondida para usar
fora da tua casa sem que ninguém veja. Isso não é correto. A roupa é sua. Você utiliza a roupa no momento que você quiser, na hora que você quiser. A vida é sua. Você adquiriu aquilo ali, você comprou aquilo ali. Assim como o Senhor Jesus comprou a igreja, Ele pagou o preço de sangue para resgatá-la das mãos do diabo, das mãos de Satanás. E a sua igreja linda, virgem, pura, bela e imaculada, com seu vestido belíssimo, com a sua vestidura linda, branca, pura, ela não sairia escondida. Ela sairia à vista de todos junto com o noivo para mostrar que ela está com o noivo, que ela pertence ao noivo e o noivo pertence a ela. Essa teoria não é correta. E aqui não nos mostra em hora nenhuma, em momento nenhum, um arrebatamento dividido em duas fases, onde haveria um resgate secreto e posteriormente uma revelação. Não, o texto de Mateus 29 até o versículo 31 nos mostra claramente uma volta e um arrebatamento simultâneo. Quando Jesus volta, naquele momento ele leva os seus para morar com ele. Não existe duas vindas. O texto não nos mostra isso. O texto nos mostra claramente o Senhor Jesus mostrando que ele vai se revelar para que todos vejam e admirem o que perderam. O texto do Senhor continua mostrando que não passará, versículo 34, não passará, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O Senhor Jesus, ele é claro, ele é enfático, ele nos mostra exatamente aquilo que vai acontecer às claras. Não precisa fazer uma interpretação desta ou daquele arquivo, daquele versículo para que possamos compreender aquilo que o Senhor Jesus quer nos revelar. Está claro nas Escrituras. Ele continua falando conosco através das Escrituras e diz que naquele dia será como nos dias de Noé. As pessoas estarão ali à vontade, fazendo tudo que tem direito e não vão perceber que as coisas estão se cumprindo. Como está acontecendo nos nossos dias, as pessoas estão desapercebidas, acomodadas, achando que a qualquer momento vão desaparecer e não precisam se preocupar com mais nada. Queridos, nós temos que nos preocupar sim, apregoar o Evangelho da salvação, temos que nos preocupar em viver em santidade, apregoando o Evangelho a todo tempo e toda hora, salvando o máximo de almas possíveis, levando o máximo de almas possíveis para o céu, arrancando o máximo de almas possíveis das mãos do diabo. Aí muita gente vai dizer para você assim, mas o Evangelho tem sido pregado na televisão, tem sido pregado em todos os lugares, eu não tenho que me preocupar com isso. Temos sim, temos que nos preocupar com a presença do Senhor nas nossas vidas, temos que nos preocupar com a presença do Senhor na vida dos nossos irmãos, pregando o Evangelho a tempo e a hora. Muita gente está usando a internet neste momento para fazer chacota, para fazer brincadeira, para fazer chocarrice, para fazer coisas que não engrandecem o nome do Senhor e poderiam estar pregoando a palavra de Deus. Poderiam estar usando este meio de comunicação para difundir o Evangelho. É isso que nós temos que fazer. Já que nós não podemos viajar para muitos países, quem sabe a minha imagem onde está chegando agora, eu não sei. Eu não sei quem está ouvindo esta mensagem, se tem necessidade de ouvi-la, mas ela está sendo apregoada. E é isso que nós devemos fazer. Convido você também a gravar o teu vídeo, a pregar a tua mensagem dentro da Bíblia, para que todos possam recebê-la e serem salvos em nome de Cristo Jesus. A palavra do Senhor nos mostra, queridos, que não haverá um arrebatamento secreto. Não se iluda, não se iluda. Não acredite na doutrina de Margaret MacDonald. Não acredite na doutrina difundida por John Nelson Darby. Não acredite na doutrina apregoada pelos irmãos de Plymouth. Não acredite nisso. Acredite no que a palavra do Senhor te apresenta. A palavra do Senhor, ela é clara e mostra que verdadeiramente o Senhor Jesus virá. E quando Ele vier, naquele momento exato, todos vão ver, todos vão enxergar, todos vão compreender e ver aquilo que perderam. Todos vão entender aquilo que desprezaram. Todos vão observar e vão se arrepender. A palavra diz que as nações se lamentarão, os homens se lamentarão quando virem que a igreja do Senhor está sendo tirada, quando virem que sumiu, que a igreja foi retirada pelos anjos do Senhor,
aqueles que eles perseguiram durante toda a tribulação, aqueles que eles martirizaram durante toda a tribulação, eles têm que ver, eles têm que observar, eles têm que perceber que aquilo que eles desprezaram, aquilo que eles humilharam, aquilo que eles deixaram de lado, verdadeiramente era verdade. E é por isso que eu estou aqui, queridos, para te preparar. Eu não quero te mudar. Eu não quero mudar você. Você quer continuar acreditando que você vai sumir de uma hora para outra? Nós estamos conversando aqui, de repente, você sumiu. Estamos aqui conversando, daqui a pouco o camarada desapareceu. Será que vai ser isso que vai acontecer? É dessa forma que você acredita? Continue acreditando dessa forma. Mas o texto sagrado, você acabou de conhecer comigo, você acabou de entender o que está escrito aqui nas Escrituras, o que foi revelado pelo próprio Senhor Jesus aqui nas Escrituras Sagradas. Você acabou de entender, você acabou de compreender. Foi revelado para você que naquele momento em que o Senhor Jesus estiver voltando, é que Ele arrebatará a sua igreja. É neste momento que o Senhor se revelará para o seu povo. É neste momento que o Senhor se revelará. É nesse momento que muitos vão dizer: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Muitos nesse momento estarão cansados de serem perseguidos, estarão fugindo pelas matas, pelas montanhas, pelas cavernas. E vão regozijar quando verem o Filho do Homem vindo nas nuvens e terão guardado a sua fé, terão encerrado a sua carreira, muitos deles com sangue, muitos deles terão visto seus familiares, seus filhos, seus pais morrendo diante deles, por confessarem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Muitos verão isso acontecer, muitos verão isto acontecer diante dos seus olhos e guardarão a sua carreira até o final, guardarão a sua fé até o final, perseguidos. Uma perseguição como nunca houve nem jamais haverá, a própria palavra assim nos diz. Queridos, a palavra do Senhor ela é clara, a palavra do Senhor é enfática e nos mostra que não haverá um arrebatamento secreto, não haverá um sequestro da igreja, não haverá um encontro separado nas nuvens e depois um encontro com, depois a revelação de Cristo ao restante do mundo. Isso não existe, não existe. Apesar de muitas pessoas estarem falando neste momento que a Bíblia assim diz, que o texto tal, que o versículo tal dá a entender assim. Não, eu não estou procurando versículo que dá a entender, eu estou procurando clareza. Eu estou procurando clareza. Interpretem para mim, por favor, o Evangelho de Mateus, capítulo 29, ou melhor, capítulo 24, do versículo 29 ao 31, e me diga que isto aqui não quer dizer o que está dizendo. Diga para mim que Jesus não está dizendo que logo depois da aflição daqueles dias, não quer dizer que a igreja estará aqui quando for arrebatada. Você está querendo me dizer que essas pessoas que estarão aqui, os seus escolhidos, são aqueles que ficaram para a segunda leva, para a segunda chamada? Antes de nós terminarmos este vídeo, eu quero fazer uma chamada para o próximo vídeo, o quarto vídeo que nós teremos a seguir. E nós estaremos falando a respeito daqueles que vão ficar, que segundo os pré-tribulacionistas, terão uma segunda chance. Terão uma segunda chance, morrendo pelo seu próprio sangue. Nós vamos tentar entender se é possível ter uma segunda chance, ficando aqui nesta terra, após o arrebatamento da igreja. Nós vamos saber se há uma segunda chance, segundo as Escrituras, se verdadeiramente nós conseguiremos nos salvar fora do sangue de Jesus. Nós vamos saber se vai haver uma segunda chance para aqueles que ficarem. Por muitos já estão pensando assim: se eu não for no arrebatamento, eu vou na grande tribulação, eu morro pelo meu sangue e Jesus me leva para a glória. Eu quero te dizer uma coisa, querido. Se você rejeitou a Cristo Jesus durante o tempo da graça, como pode ser salvo durante o reinado do anticristo? Vai ser uma tribulação tremenda como nunca houve e nem jamais haverá. Nós vamos entender no vídeo número 4 o que se dará com aqueles que ficarem aqui na terra e se eles terão ou não uma segunda chance. Tá bom? Vamos então, eu espero você lá no quarto vídeo para continuarmos esta série de estudos.